Com todas essas confusões aí de Elon Musk, do Bozo e tantas atrocidades acontecendo, teve uma pauta no Congresso que passou ali um pouco despercebida, que foi justamente a questão da votação do projeto de lei que acabava com as chamadas saidinhas. Aliás, eu acho interessante essa questão de brasileiro que chama tudo no diminutivo ou aumentativo de uma forma tão esquisita. É o Xandão ou é a saidinha? Por que saidinha? Mas enfim, é a saída que a imprensa utilizou ali porque chamavam ainda de indulto, quer dizer, que não tem nada a ver com indulto, mas aí resolveram chamar de saidinha. O que, enfim, não é nada técnico e também não é apropriado chamar um direito ali de saidinha. Mas enfim, fica bastante pejorativo. Então, houve uma aprovação para que acabasse essa saidinha para todos os detentos, e aí houve um veto presidencial para que não fosse assim uma coisa tão radical. Agora pode soltar o vídeo para a gente ver as palavras do presidente da República. Vamos lá. Os óculos, porque eu sou meu seguir. Vou te contar uma coisa. Quando a gente manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, o Congresso tem o poder de melhorá-lo, de piorá-lo ou de não votar. Ao votar, o presidente da República tem o direito de vetar na íntegra ou de vetar em parte. E volta para o Congresso ter o direito de derrubar o meu veto. Tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo político. Tá? Então, eu acho isso muita normalidade. Eu nunca fico nervoso, eu nunca fico irritado, porque o Senado derrubou outra coisa, porque a Câmara derrubou. Não, é um papel deles. Eu não tenho que reclamar. Eu muitas vezes fico chateado com a minha incompetência de não ter convencido eles ao contrário. A questão da saidinha. Veja, eu tenho no Ministério da Justiça uma das figuras de maior competência jurídica que já nasceu nesse país, que é o meu querido Lewandowski. E o que é que nós vetamos? Nós vetamos a proibição de um cidadão ou a cidadã que não tenha cometido crime hediondo, que não tenha cometido estupro, que não tenha cometido crime de pedofilia, possa visitar os parentes. É uma coisa de família. Família é uma coisa sagrada. A família é a base principal, da organização de uma sociedade. Como é que você vai proibir um cidadão que está cumprindo pena? E se ele está cumprindo pena é porque o Estado pensa que é possível recuperá-lo. E ele não cometeu esses crimes que eu falei, considerado hediondo, pode deixar de visitar os parentes. Então foi uma coisa feita, eu tenho certeza que muita gente adoraria receber os seus parentes e tenho certeza que mesmo aqueles que são contra, quando o parente sair, ele vai querer recebê-lo. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer se o Senado derrubar. Ou melhor, se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar, tá? Pois bem, aí estão as palavras do presidente da República e a gente chama a atenção para alguns pontos. Eu acho que foi bastante ilustrativo o que ele disse. Em primeiro lugar, ele disse que vai aceitar as regras, né? Aceitar as regras do jogo. Ao contrário de certa pessoa aí que diz que joga nas 4 linhas aí, mas as 4 linhas acho que é linha de pipa. As linhas já saíram voando. Em seguida, o que chama atenção aí é que o presidente ele fala de uma questão da família ser algo sagrado. Bom, longe de mim ser minimamente religioso, não é o caso. Também eu não acho que esse argumento é válido. Claro que é a questão ali de fé própria e também um aceno para pessoal religioso, mas dá para se justificar essa afirmação através de, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles dizia que a família é digamos ali, aquela fração mínima de convívio social. Quando um ser humano nasce, a primeira interação social que ele tem é com a família.
Então, nada mais lógico de imaginar que uma pessoa que está afastada da sociedade precisa ter esse contato para retomar ali as questões de convívio normal dela. Até porque a Constituição fala que o objetivo da pena é ressocializar. Claro, é punir, é afastar, mas também é preciso tentar recuperar essas pessoas. E o Congresso resolveu acabar com esse tipo de convívio rigorosamente para todo mundo, do furtador de galinhas até o maior narcotraficante que exista, ficam ali com direito, sem esse direito. E aí você imagina o que acontece na cabeça das pessoas que generalizam dessa forma. Aí fica a pergunta: quando Jair Messias Bolsonaro for preso, os senhores acham que ele vai ter direito à saidinha? É uma pergunta para vocês. Vocês acham que ele tem direito? Você daria uma saidinha para ele? É uma questão de que se um não tiver o direito, o outro também não tem que ter, e ponto final. Então, o que eu estou vendo o Lula fazer, ou tentar fazer, é tentar colocar as pessoas em nichos diferentes. Como ele falou, pessoas que não cometeram crimes hediondos têm que ter esse direito. Agora, pessoas que cometeram crimes hediondos não têm que ter esse direito. Então, assim, eu acho que o Congresso ele quer ser assim para todo mundo e não interessa se você cometeu crime de alta gravidade ou não. Então, assim, eu não acho que uma pessoa conservadora como o Bolsonaro deveria ter esse direito de jeito nenhum. Porque, para mim, os crimes que ele cometeu contra a democracia são de gravidade grande. Então, agora, na verdade, eu refaço a pergunta para o Augusto. E aí, Augusto? Tentar um golpe de Estado, tentar meter a ditadura aqui no Brasil, é crime hediondo ou não é crime hediondo? Sabe? Aí, Bom, esse que é o ponto. A sua pergunta, vamos lá, vamos pôr ali coisa... Sinceramente, assim, minha opinião, tá? Minha opinião! Mas assim, vamos ser bem sinceros. Sequestro é crime hediondo. Certo? Correto? Né, Augusto? Tá aí Sim. O Augusto tá aí para não deixar eu mentir. Sequestro é crime hediondo. Quando você tenta um golpe de Estado, certo? Se você tenta impor uma ditadura, coisa assim, a ditadura nada mais é do que um sequestro em grande escala. Porque você, na verdade, você faz a população inteira de um país de refém. Correto? Eu acho que você tentar um golpe de Estado, na minha opinião, é mais hediondo do que sequestro. Então, eu respondi sua pergunta. Eu daria uma saidinha pro Bolsonaro? Não. Mas por quê? Porque eu considero que a tentativa de golpe de Estado é sim um crime hediondo. Mas se a justiça brasileira, o ponto tem que ver com... Eu não sei. Aí você que pode dizer pra gente melhor. Até talvez uma pauta aí seja da gente dar uma pesquisada nisso depois. Mas tem que ver como como que o ordenamento jurídico brasileiro aqui vê isso, como que a legislação brasileira vê isso hoje, se é um crime hediondo ou não, se entra dentro dessas coisas, se o Bolsonaro vai ter saidinha ou não. Realmente eu não sei responder isso. Eu posso facilitar essa questão citando uma outra situação aqui. A lei de crimes hediondos, infelizmente o direito penal ele tem umas coisas assim, o que tem na lei e aquilo que não tem, não cabe uma interpretação. Que aí seria como chamaria uma interpretação extensiva. Mas existe uma coisa que o Bolsonaro fez que cabe muito bem na lei de crimes hediondos, que é genocídio. Genocídio é suficiente. Então, sem saidinha para o senhor Jair Messias se for condenado por isso. A questão é que são tantos crimes que a gente não vai saber exatamente como, por quê, em quais circunstâncias, com quais agravantes. Então, é uma situação muito aberta você querer colocar... E ele é uma pessoa que a gente pode falar que tem uma coleção de crimes hediondos. Ele tem uma listinha aí bem asquerosa de crimes, né?
que, com certeza, impediriam ele de ter uma saidinha. Aí você vê a questão ali de, quando você vai falar de pena, você tem as funções sociais da pena. Por que alguém fica encarcerado? Normalmente são 4 razões. A primeira é afirmar o poder do Estado perante a sociedade, dizer, o Estado dizendo, eu estou aqui e eu vou cuidar de vocês. A segunda é, quando você fica preso, você não está cometendo mais crimes. A terceira é um castigo, efetivamente por aquilo que você praticou. E a quarta é desencorajar as outras pessoas que estão ali, estão ouvindo gado, as pessoas que estão seguindo, desencorajar que façam a mesma coisa. É por isso que é necessário que haja uma celeridade da justiça em resolver essa questão do Bolsonaro não ficar apenas nesse jogo político. Precisa partir já para um jogo jurídico. É o que o Xandão está tentando fazer, mas está tendo um monte de problemas aí para seguir esse enfrentamento. Então, a gente também, outra coisa também, que vendo essa notícia que você trouxe, Augusto, me lembra bastante que a esquerda precisa pautar segurança pública também, né? É uma coisa que a gente não debate muito, mas a gente precisa debater, porque a direita e a extrema-direita dominam esse assunto, com aquele bordão deles, bandido bom é bandido morto, eles conseguem muitos votos, e a gente não pode esquecer nunca que a gente está o quê? Em ano de eleição. Então, esse tipo de discurso conta muitos votos. Então, a gente precisa pautar isso também, né? Eu vi muito deputado, muito vereador, muito senador de extrema-direita se colocando a favor de acabar com as saidinhas. Então, assim, é aquele mesmo discurso, né? Que um dos bordões eu acabei de falar, mas a gente precisa, sim, entrar nesse campo de discussão. Totalmente de acordo. Eles pautam isso, tem a ajuda ali daqueles programas televisivos, noticialescos, policialescos que fazem atrocidades, né, com todo tipo de discurso.